Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Yamaguchi, para falar com vocês sobre um assunto que é muito importante para quem quer operar aqui no Japão. Eu vou falar para vocês sobre corretoras internacionais versus corretoras japonesas, ok? Você sabe qual a diferença entre elas? Então vamos lá. As corretoras internacionais, eu vou ficar com minha colinha porque não quero perder nada do que eu tenho que falar. As corretoras internacionais te dão mais opções com menos dinheiro para operar. Com uma única conta, você pode operar ouro, índices, moedas, etc. Enquanto que no Japão, você terá que abrir conta para operar ouro, uma outra conta para operar forex, moedas e ainda assim, ainda mais uma conta para você operar índices, caso você queira operar índices. Além disso, a margem para operar cada um deles é diferente. Na corretora que eu utilizo, por exemplo, japonesa, para você operar forex, moedas, base a partir de 7 mil, ouro 40 mil e índices 100 mil ienes ou mais. Isso para operar com lote mínimo. Veja bem, para você operar com lote mínimo. Se você estiver numa operação e for contra, você vai ser estopado rapidinho, ok? Fora que caso você não tenha margem, diferente das corretoras internacionais, que você quebra e ainda fica negativo e fica devendo, Forex, Day trade exige muita responsabilidade, muita consciência daquilo que você está fazendo. Não é um jogo, não é uma loteria, ok? É uma profissão. As corretoras do Japão, bom, como eu disse, numa corretora internacional você pode quebrar e ainda ficar devendo. Já nas corretoras do Japão, elas bloqueiam sua conta até você depositar para poder operar. Você quebra a conta, mas não fica devendo. Ou seja, você coloca o dinheiro mínimo, você leva e você coloca o seu stop loss num lugar bom, técnico ou financeiro. Mas se você não tem margem no meio do caminho, as corretoras japonesas, todas elas forçam o seu stop loss. E aí o que acontece? Você quebra a sua conta, mas continua com um pouquinho de dinheiro, entendeu? E não fica devendo. Nesse ponto é mais seguro, entre aspas, na verdade. E na minha opinião pessoal, eu considero o stop loss forçado muito bom, porque acaba nos protegendo de ficarmos devedores. E muitas vezes eu já ouvi, não conheço ninguém pessoalmente, mas a gente ouve falar de pessoas que devem milhões de ienes porque quebraram a sua conta. Bom, eu já dei o exemplo do que acontece, ok? No Japão, existe o sistema de stop loss forçado, ok? Que vai fazer com que, se você der o azar, ou se você não foi responsável, você quebre sua conta, mas fique ainda com aquele limite mínimo. E também, se você não tiver margem, você não opera. Isso é igual em qualquer corretora. O problema é que no Japão você tem um limite de margem, você tem que ter um pouco de dinheiro ali. Nas corretoras internacionais, você pode operar com 10 dólares que você consegue. E por que não podemos operar tudo em uma conta só, como faz as corretoras internacionais? Eu liguei uma vez na minha corretora para perguntar sobre isso, quando eu saí da corretora internacional para operar na corretora do Japão, e a resposta foi simples, curta e direta. É porque no Japão é proibido operar assim. Você não pode operar assim, ok? Então, para você operar, você precisa ter uma conta e uma corretora, não é mesmo? Caso você opte por uma corretora japonesa, você tem várias opções aqui, ok? E para você abrir conta em uma corretora no Japão, você tem que ser residente no Japão, você tem que morar no Japão, o seu endereço tem que estar no Japão. Se você quiser abrir com o endereço, no nosso caso que somos brasileiros, eu sou brasileiro, eu não sei quem está me assistindo, se não é, se o seu endereço não for no território japonês, você não abre conta aqui, ok? E se tentar fazer assim com aquele jeitinho brasileiro, como dizemos, cuidado para não ser preso. Caiu, continuando. Agora, caso você opte por uma corretora internacional, por causa da facilidade que elas te dão, verifique primeiro se ela é legalizada aqui no Japão, ok? Verifique se ela está cumprindo com as regras e normas no Japão, que são muito rigorosas, porque você vai conseguir colocar dinheiro com muita facilidade. O problema vai estar quando você quiser resgatar
esse dinheiro, quando você quiser sacar esse dinheiro, e lembre-se, se você tiver lucro, você vai ter que declarar aqui também. E nesse caso, pode ser mais complicado do que com a corretora japonesa, do que utilizando a corretora japonesa, ok? Eu optei pela corretora japonesa. O nome dela se chama Oanda Shoken Japan, né? Devido eu poder operar através dela utilizando o MT5. Uma outra coisa que você deve pensar também é qual plataforma você gosta e se sente confortável de operar. Nas minhas pesquisas, quando eu estava procurando uma corretora, a única que me oferecia o MT5 para operar era a Oanda Shoken, a corretora Oanda Japan. Então, por isso eu optei por ela, né? E aí aprendi e consegui entender sobre o sistema que o Japão pede para que suas corretoras trabalhem, tanto em relação a saque, depósito e operações também, ok? A facilidade de você depositar e sacar é muito alta, é muito fácil você fazer isso, sacar, colocar dinheiro lá e sacar também. Me engasguei aqui, mas espero que você tenha entendido. É mais fácil você depositar dinheiro e sacar dinheiro numa corretora japonesa aqui no Japão do que você fazer isso com uma corretora internacional. Pelo menos foi a experiência que eu tive, as coisas podem ter mudado. E, bom, desculpa essa enroscada que eu dei aqui no final, mas é muito importante você saber a diferença entre as corretoras internacionais e japonesas, para que você possa escolher. Lembre-se, se você escolher uma corretora internacional, certifique-se que ela está dentro das normas e leis do Japão. Agora, se você optar por uma corretora japonesa, também se certifique que é uma corretora séria. Vá procurar, vá pesquisar aqui, você vai ter muitas corretoras que podem, assim, satisfazer o seu desejo, ok? E se esse vídeo te foi útil, te fez sentido, mais uma vez, como sempre, eu vou lhe pedir, se inscreva no canal, deixe um like, ok? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, ok? E vamos juntos passar essa informação e muitas outras que irei colocar nesse canal para aqueles que querem entrar ou já estão operando day trade, ok? Que Deus nos abençoe, ok? Até o próximo vídeo e tamo junto!